Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os amados para refletirmos juntos na palavra de Deus, lá no texto de Atos, capítulo 7, a partir do verso 58 até o verso 4 do capítulo 8. E nós vamos pensar sobre o tema quando as dificuldades vêm. Então diz assim o texto da palavra do Senhor: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes, as vestes de Estevão, aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu, E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Eu quero dar destaque a esse último verso que li aqui nesse trecho da palavra, o verso 4 do capítulo 8. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Quem de vocês, meus irmãos, amigos, vocês que me ouvem, quem já passou por uma grande perseguição por causa do Evangelho, por causa da sua dedicação a Cristo? Eu creio que nessa geração, no Brasil, não haja muitos crentes que possam dizer que já enfrentaram uma forte oposição por causa do Evangelho e sua dedicação a Cristo. Há alguns. E a oposição é forte, pode ser forte, mas não tão forte assim. Agora, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, porque eu sempre costumava dizer que nós precisamos de uma perseguição de vez em quando para nos tornarmos mais dedicados a Cristo. Mas eu dizia isso até que eu ouvi em uma pregação que não é a perseguição que nos torna mais dedicados, mas a nossa dedicação atrai a perseguição. Porque, como lemos em 2 Timóteo 3,12, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. A missionária Edmeia Williams, em uma conversa muito descontraída com um pastor muito atuante no nosso país, muito dedicado à missão de proclamar o Evangelho de Deus, ela lhe disse, como que lhe alertando para o fato de que, por causa de sua dedicação, as dificuldades, as provações, as perseguições seriam normais. E ela disse então que se ela fosse o diabo, olha, essas dificuldades são normais, serão normais, fique atento, porque se eu fosse o diabo, disse ela, eu iria lhe perturbar bastante e lhe dar muito trabalho. Então essa tranquilidade, essa falta de perturbação que a igreja vive hoje, não sei, meus irmãos, se é um bom sinal ou se é um mau sinal. Não sei por que nós estamos tão tranquilos assim. Não sei, talvez seja porque a gente não esteja pregando fortemente o Evangelho conforme nós deveríamos pregar, incomodando as pessoas conforme nós deveríamos incomodar com a palavra de Deus. Mas fica aí para nós refletirmos. Os crentes aqui de Atos 7 e 8 estavam sendo perseguidos. E tamanha era a perseguição que eles foram dispersos, tiveram que abandonar as suas casas. Imagina você ter que abandonar a sua casa, sair correndo da sua casa e ir para um outro lugar por causa de uma perseguição. Então Estevão já havia sido morto, apedrejado por pregar o Evangelho. Apedrejado, morto a pedradas.
No início do trabalho batista no Brasil, meus irmãos vieram para cá como missionários, lá na Bahia, começando na Bahia, as famílias Begbie e Taylor, juntamente com o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Naquela época, a hostilidade ao protestantismo no Brasil era grande. E o missionário William Buck Begbie, numa ocasião em que pregava lá na Bahia, levou uma pedrada bem no meio da testa. Veja que interessante o registro que alguém fez desse episódio. Ele diz assim: Begbie levantou-se e começou o sermão, mas foi o mais curto que ele jamais pregou, pois uma pedra o jogou no chão e ele foi removido da sala inconsciente. Antes de recuperar os sentidos, o relógio bateu meia-noite, porém os ouvintes estavam à sua espera. A perseguição resultou em conversões. Taylor não estava presente na reunião, porém, ao contemplar o ferimento na testa de Begbie no dia seguinte, declarou com franca inveja: Begbie, essa ferida é a coisa mais linda que já vi. Como desejava estar ali também. Preferiria ter uma ferida adquirida como você obteve esta a usar a coroa de qualquer rei da Europa. Eu não sei quantos de nós, quantos dos amados que me ouvem, já tomou uma pedrada que lhe acertou bem acertado, em qualquer lugar do corpo. Quem já tomou sabe o quanto é dolorido e quanto estrago uma pedrada pode fazer. Agora, imagine tomar tantas pedradas ao ponto de morrer apedrejado. Foi isso que aconteceu com Estevão naquela época de perseguição ao Evangelho. Perseguição ao Evangelho e a quem pregava o Evangelho. Então, Estevão já havia sido morto, apedrejado, por causa de pregar o Evangelho. E além disso, diz aí o texto que Saulo assolava a igreja. Ele entrava nas casas e arrastava homens e mulheres para fora e os levava para a prisão. O que você faria, meu irmão, numa situação dessas? Irmãos, vamos ser sinceros. Muitos de nós, crentes, recuaríamos. Ficaríamos bem quietinhos e alguns até não só ficariam quietinhos, como renunciariam à fé que um dia supostamente abraçaram. Isso não seria nenhuma novidade, porque Jesus já avisou quando contou a parábola do semeador que será assim. Quer ver? Eu vou ler para os irmãos essa parábola. No capítulo 13 de Mateus, versos 1 a 9, tem a parábola e depois tem a explicação, os versos 18 a 23. Então, primeira parábola. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então essa é a parábola. A explicação da parábola está lá nos versos 18 a 23, feita pelo próprio Jesus. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição, olha aí, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, logo se afasta. Então, Jesus já fez esse alerta, né? E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve
e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, Jesus já deixou aí o alerta, né? Tem gente que quando vier a perseguição vai se ofender e vai se afastar, vai abandonar esse caminho, abandonar a fé. Na verdade, meus irmãos, há muitos em todo o mundo e todo grupo evangélico que, mesmo sem serem perseguidos, já estão quietinhos, estão vivendo como que no inverno espiritual. E nesse inverno espiritual estão hibernando como urso. Os irmãos já viram como é que é? Pelo menos no programa de TV, né? Chega o inverno, cai a neve, o urso chega aquele tempo que ele vai hibernar, ele vai dormir durante muito tempo, ele vai dormir. E então muitos estão assim, no inverno espiritual, e hibernando como um urso e também emagrecendo como o urso em sua hibernação, perdendo, entre aspas, gordura espiritual. Agora, misericórdia, não faça isso não, meu irmão. Acorda, vem para a luta. A luta da fé é grande, mas é essa luta quem concede a nós as calorias espirituais necessárias para a nossa sobrevivência espiritual, para nós nos mantermos de pé diante do Senhor. Qual foi a atitude daqueles crentes perseguidos de Atos 7 e 8? Eles recuaram, ficaram quietinhos, tornando-se crentes anônimos? O que o irmão acha? Talvez alguns sim, né? Pode ser que alguns tenham feito isso, recuado, ficado quietinhos, tornando-se crentes anônimos. Eles desanimaram e abandonaram a fé? É possível que alguns tenham feito isso. Murmuraram contra Deus? É possível que alguns tenham murmurado contra Deus. Mas o que nos é revelado no verso 4 é que mesmo perseguidos, e creio ser essa atitude da maioria, da grande maioria, se não de todos, mesmo perseguidos, mesmo dispersos, por onde iam eles anunciavam a palavra de Deus. Então, meus irmãos, é assim que nós temos que agir quando os tempos são difíceis, quando as lutas vêm, quando algo acontece que atenta contra a nossa fé e fidelidade a Deus. Temos que permanecer firmes naquele que nos chamou e naquilo para o que Ele nos chamou. Então, essa deve ser a nossa atitude. Mas eu ainda gostaria de destacar aí no texto algo que geralmente não vemos. Algo que, como se diz, nos passa batido. Certamente, meus irmãos, como insinuei anteriormente, houve aqueles que recuaram, aqueles que abandonaram a fé e até murmuraram contra Deus. Mas é interessante nós observarmos que Lucas não se detém nesses. Lucas não registra esses, não se detém nesses. Lucas tem o seu olhar voltado para aqueles que permaneceram fiéis. É claro que eu não estou querendo com isso dizer que nós devemos esquecer completamente aqueles que um dia se afastaram e aqueles que, mesmo não tendo se afastado completamente ainda, estão meio que desfalecendo na fé, ovelhas que estão com as patas quebradas. Não, devemos orar por eles e buscá-los, mas o nosso olhar não deve se deter neles ao ponto de parar ou querer parar. Às vezes fazemos isso. Voltamos o nosso olhar para os que estão desanimados ou já se afastaram e começamos a achar que tudo está acabado, que o tempo de Deus para nós chegou ou está chegando ao fim. Sabe quem fez isso uma certa ocasião? Um grande profeta de Deus, o profeta Elias. Está registrado lá em 1 Reis, no capítulo 19. Elias estava no Monte Horebe, ele estava fugido de Jezabel. Depois de desafiar sozinho os 450 profetas de Baal, vencê-los e ordenar que eles fossem mortos junto ao ribeiro de Quizon, e depois de orar e Deus acabar com aquela seca que durou 3 anos, agora onde estava Elias? Estava lá no Monte Horebe, fugido de Jezabel,
que intentava matá-lo. E ali no Monte Horebe, Deus faz uma pergunta para Elias. Deus pergunta assim: que fazes aqui, Elias? Obviamente, meus irmãos, não era essa uma pergunta para Elias responder para Deus. Era uma pergunta para fazer Elias pensar. Nós, quando fazemos perguntas, geralmente é porque nós queremos obter uma resposta, mas Deus não, porque Deus sabe todas as respostas. Deus, quando nos faz pergunta, é para nos fazer pensar, nos fazer refletir. Então era para Elias pensar. O que Elias deveria pensar? Ele deveria pensar mais ou menos assim: olha, é mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Se eu sou profeta de um Deus que me mandou orar para não chover e não choveu por 3 anos, e depois ele me mandou orar de novo e a chuva veio, se eu sou profeta de um Deus que me usou para levar vida a uma viúva e seu filho em Sarepta, fazendo com que a farinha da panela e o azeite da botija não se acabassem, se eu sou um profeta de um Deus que me fez vitorioso sozinho sobre centenas de profetas de um falso Deus e vencê-los e matá-los todos, o que eu estou fazendo aqui, amedrontado, me escondendo de uma só mulher, Jezabel? Então era para Elias pensar, mas Elias respondeu. Ele disse assim: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que Elias estava fazendo? Elias estava olhando para o lugar errado e olhando errado. Elias estava olhando para os de Israel que abandonaram o Senhor e olhando para os profetas mortos. Então Deus lhe diz, não exatamente nessas palavras que eu vou dizer aqui, mas é isso que Deus diz para Elias: levanta daí, Elias, vamos trabalhar. Volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá unge Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. E tem mais, Elias: pare de olhar para os que se afastaram e para os que já morreram, e comece a olhar para os 7.000 que conservei em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Não é só você que sobrou, Elias, sobraram 7.000, tem um remanescente de 7.000 pessoas. Então, meu irmão, se o teu olhar se detém naqueles que não permanecem fiéis, e isso tende a fazê-lo desanimar, pare. Tire o seu olhar dos que não permanecem fiéis e olhe para os muitos outros que perseveram junto com você em sua fidelidade a Deus. Irmão, nós estamos vivendo em um contexto não de perseguição. Tem perseguição, mas ela não nos perturba muito, não. O contexto maior é de outra dificuldade, que você sabe qual é: uma pandemia que nos levou a não vir ao templo em algum tempo para cultuarmos juntos a Deus como igreja, e em outro tempo a virmos, porém de forma reduzida. E algo que nós ouvimos bastante e que é uma preocupação de todos nós é que nessa situação muitos vão ficar pelo meio do caminho, vão se afastar. E eu tenho notado que alguns irmãos estão meio borocochôs com isso. Mas hoje, meu querido irmão, eu quero dizer para você, com base no que refletimos aqui, preocupe-se sim com aqueles que vão ficando pelo meio do caminho e ore bastante por eles. Mas, principalmente, você permaneça fiel e foque o seu olhar muito mais naqueles que, junto com você, permanecem fiéis. Você olha para eles e eles olham para você, e um fortalece o outro. E como Deus ordenou a Elias, levante-se e vá fazer o que você precisa fazer para o Senhor. Levante-se do seu lugar de comodidade, levante-se da condição de temor, levante-se da condição de falta de fé, levante-se da condição de desânimo e vá. E Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo. Deus vai contigo nesse caminho. Então, quando a dificuldade vem, é assim que a gente precisa agir. Nós precisamos
permanecer fiéis e permanecer firmes naquele que nos chamou e naquilo para o que ele nos chamou, e nós temos que olhar para o lugar certo, olhar para aquelas pessoas que permanecem fiéis, para aquelas que caem na infidelidade, olhar apenas para orar por elas e tentar resgatá-las, mas não para nos desanimarmos. Tem muita gente fiel aí, muita gente que permanece na fidelidade. Que nós também sejamos assim e que nós prossigamos em fazer a vontade daquele que nos chamou para a salvação, e Deus será conosco. Que Deus abençoe e que o Espírito de Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém.